Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre a ética cristã, baseada no Sermão da Montanha, proferida por Jesus Cristo, um dos mais belos sermões conhecidos na história, onde traz ensinamentos profundos, ensinamentos sábios da pessoa de Jesus para as nossas vidas e principalmente com esse conhecimento, através desse sermão, aprendemos o que Deus espera do seu povo cristão, do seu povo que professa Jesus como Senhor e Salvador. Seguir a Jesus envolve viver baseado nisso que Jesus nos ensina nesse sermão. Nossas aulas anteriores têm tentado explicar esse sermão. Espero que você esteja compreendendo esse sermão. Como eu sempre digo no final das aulas, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar nos comentários. Nosso interesse é realmente de tentar trazer para você um conhecimento edificante e que seja aquele conhecimento que ajude você a viver da forma como Deus espera que você viva. E sobre isso nós vamos tratar hoje, nesse estudo, sobre a seriedade de pertencer ao reino de Deus. Porque sim, existe para Deus o que é certo e o que é errado. Deus ele determina aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada. Deus ele tem uma certa expectativa de um tipo de vida, de comportamento, de ações em que o seu povo pratique enquanto estar aqui no mundo. E por outro lado, também existe aqueles que não agradam a Deus. Então existe uma distinção muito clara, sim, daqueles que é povo de Deus, daqueles que não é povo de Deus, daqueles que estão em Cristo, daqueles que não estão em Cristo. Existe uma distinção muito clara daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. E, consequentemente, existe uma distinção clara também daqueles que serão salvos, daqueles que não serão salvos. A salvação ela é eterna, ela não é universal, ela no sentido de que todos no final dos tempos serão salvos indistintamente. Na verdade, não. E nós vamos entender muito bem isso agora nessa continuidade, nesses versículos finais do Sermão da Montanha, a qual nós vamos estudar hoje. Então, aqui nós vamos realmente ver o quanto é sério, sim, pertencer ao reino. Exige de nós algumas coisas e nós vamos ver o quanto Jesus considera isso de suma importância. Por isso que ele, depois de ensinar coisas extraordinárias, maravilhosas, muito sábias e coisas muito originais, inclusive, né? Ele vai encerrar agora fazendo essa distinção daqueles que ouviram o que foi ensinado por ele e obedece àqueles que ouviram e não obedecem, não vivem de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu ensino. Quando Jesus está para ascender aos céus, ele diz aos discípulos: toda autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto fazei discípulos de todas as nações. Aí ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então nós temos que guardar no sentido de praticar tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E esse Sermão da Montanha ele é um belo resumo do que o Senhor nos ensina para viver conforme a vontade de Deus e principalmente conforme o padrão daqueles que são cidadãos do reino dos céus, né? Cidadão do reino de Deus. Então o nosso texto vai partir de Mateus 7, a partir do versículo 13. Eu não sei se eu vou conseguir terminar nesses versículos finais tudo hoje. Talvez eu divida em duas partes esse estudo para ele não ficar tão longo também. Mas se der, a gente termina hoje mesmo nesse estudo por conta de que esses textos finais eles estão interligados. E aí nós vamos entender o porquê. Então, lendo e acompanhem comigo Mateus 7, a partir do 13, onde diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas.
que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, essa passagem, nós vamos refletir nela hoje. Você vê que ela realmente está bem conectada e nós vamos devagarzinho procurar entender tudo que Jesus está nos ensinando, apesar de que ela está bem clara, né? É um texto muito fácil de compreensão. Jesus tinha essa habilidade de ensinar de forma clara, né? Mas assim mesmo nós vamos estar meditando nela e tentando compreendê-la melhor, principalmente para a gente praticar nas nossas vidas. Mas antes vamos pedir do Senhor a graça, a sabedoria, a iluminação do alto para estudarmos as suas sagradas escrituras. Pai amado e querido, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, Senhor, de estar estudando a tua palavra com os meus irmãos. E esse estudo, Deus, ele só será frutífero e transformador nas nossas vidas se houver uma cooperação do Espírito Santo. Então nós pedimos que o Espírito Santo seja a nossa unção e ele, como óleo precioso, possa, Senhor, acender como uma lamparina as nossas mentes e corações para ver claramente, Senhor, a tua verdade ensinada nesses textos. E essa verdade, Senhor, nos edifique, nos anime na fé e nos transforme para vivermos como te agrada. Te pedimos auxílio do Espírito Santo, ó Pai, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vemos nessa passagem, Jesus ele começando falando do desafio que é nós vivermos a fé cristã. Sim, porque na passagem ele coloca aqui uma figura de linguagem trazendo essa ideia de uma cidade murada que possui um portão principal largo, né? E uma outra, uma porta estreita. E aí nós temos que fazer uma escolha decisiva sobre se entra pela porta larga ou pela porta estreita. É colocado diante de nós esse desafio, é colocado diante de nós uma escolha. A porta larga, ela tem um sentido, não é, de uma certa facilidade. Também ele vai falar de um caminho, né? Existem dois caminhos, um largo também e amplo, e outro caminho também mais apertado e mais estreito. A ideia que o Senhor quer mostrar para nós é que existe um caminho mais fácil, uma porta que tem poucas exigências para ser entrada, que é a porta larga, e ele vai dizer que muitos, mas muitos entram por essa porta mais larga, enquanto que muito poucos escolhem
a porta estreita. Na verdade, ele diz que a porta estreita e o caminho estreito ali, na verdade, são poucos que o encontram, no sentido de que não é nem de que é fácil assim o acesso a ele. Na verdade, precisa ser procurado. E de fato, o reino de Deus tem que ser procurado, tem que ser buscado. Por isso que Jesus, nos versículos anteriores, do capítulo 6, versículo 33, vai dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, a porta estreita, né, ela precisa ser buscada, ela tem que ser por nós investigada. Nós temos que estudar a porta estreita, nós temos que pegar um mapa para encontrá-la. E o mapa nosso é as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é que nos vai dirigir, nos direcionar para essa porta que é o reino de Deus e que é a pessoa do próprio Jesus Cristo. Jesus disse, lá em João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim achará, e encontrará pastagem, encontrará ali sustento. Então tem essa proposta de a porta estreita ela ser buscada, ela ser procurada. E a luz, o mapa que nos leva a ela é as Sagradas Escrituras. Não é nenhuma outra, é as Sagradas Escrituras. Só ela nos mostra o caminho. Só ela tem ela foi a revelação de Deus para nos apontar para Jesus Cristo, para nos conduzir até Jesus Cristo. Porque todos os outros estudos, todos os outros conhecimentos fora das Sagradas Escrituras, elas não apontam para Jesus. E aí é que está a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. Alguns discutem nessa questão de que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. O nosso texto está dizendo que não, só existe 2 caminhos e um deles não leva a Deus, só o caminho de Jesus Cristo que leva a Deus. Jesus diz isso aos discípulos lá em João, que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dele. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus, nem todas as religiões. Por quê? Porque as religiões e outros caminhos não apontam para Jesus. O único caminho que leva para Deus é aquele que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, e é isso que o nosso texto está deixando muito claro. Então, dentro dessa distinção clara que ele está fazendo aqui de 2 portas, 2 caminhos, está essa importância de nós entendermos o que quer dizer cada um deles. Então, o caminho mais largo, mais fácil, espaçoso, como ele está dizendo, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Por que ele é espaçoso? Porque ele é largo? Porque ele é mais fácil. Ele não exige de nós praticamente nada. É um caminho de libertinagem. É um caminho em que você pode viver segundo os seus desejos, segundo a sua natureza caída. A sua natureza caída, ela não quer se submeter à vontade de Deus. A sua natureza caída, ela não quer se submeter à palavra de Deus. A sua natureza caída, ela não se agrada muito daquilo que Deus propõe para as nossas vidas. Então, uma discussão que vem tendo há muitos séculos na filosofia, no pensamento humano, é sobre essa questão da liberdade. As pessoas querem a liberdade. Liberdade para viver suas próprias vidas, para ser aqueles que vão escrever o seu próprio destino, não é? E diante dessa liberdade que elas têm, elas vivem segundo as suas vontades, segundo os seus desejos egoístas, seus desejos narcisistas, atendendo à vaidade, atendendo às invejas, entendendo as mesquinharias do seu coração. E geralmente, essa natureza corrompida do ser humano, como Jeremias diz, que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, ele afasta o homem de Deus. Ele não se agrada do caminho proposto por Deus. E aí acaba sendo um caminho de mais facilidades,
um caminho de prazeres que atende ao desejo da carne somente. E esses desejos da carne são pecados. E a palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre nós e o Senhor nosso Deus. Então, esse caminho, ele de fato passa a ser agradável para quem não quer seguir Jesus. Para aqueles que querem seguir Jesus, o caminho estreito, ele é desconfortável, porque ele exige que nós venhamos a negar a nós mesmos. Ele exige que nós vivamos uma vida santa. E viver uma vida santa, a palavra santidade, nos originais hebraicos, é essa ideia de separar-se daquilo que é fora de Deus, né? Ou seja, consagrar é a gente viver para Deus. E aí essa consagração é uma santificação, porque você separa uma coisa para Deus. Por exemplo, vamos exemplificar com a construção do tabernáculo lá no deserto. O Senhor ordenou claramente que todos os objetos que fossem doados para a construção do tabernáculo, para construir ali os utensílios do tabernáculo, como a menorá, a arca da aliança, as mesas, todas as coisas, tudo aquilo tinha que ser consagrado. Então a expressão lá vai falar de que separa essas coisas para o serviço e para a consagração ao Senhor nosso Deus. Então separar para Deus é a santificação. Quando se refere a nós, seres humanos, nós somos separados do mundo no sentido de que a gente agora vive unicamente para Deus. E isso é ser santo, quando a gente vive unicamente para o Senhor em obediência a Ele. E aí, negar a nós mesmos, ser santos, aí envolve amar a Deus acima de todas as coisas. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos a Deus acima de nós mesmos, acima dos desejos que nós temos de querer nos agradar. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que negar a mim mesmo. Como Jesus disse, aqueles que quiserem me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, amar a Deus acima de todas as coisas envolve amar a Deus acima dos nossos próprios gostos, dos nossos próprios desejos. Então, aquela ideia de liberdade que se fala muito, e até hoje ainda se discute muito sobre essa questão de liberdade, é essa pessoa que não quer viver para Deus, ela quer viver para si mesma. Ela está em busca de uma felicidade e ela acha que essa felicidade só acontece se ela viver de forma livre. E aí tem um grande engano nessa questão, porque toda pessoa que não está em Cristo, ela não é liberta. Porque, na verdade, ela está sendo escrava dos seus próprios desejos. Ou seja, todos nós, segundo o salmista e segundo os textos de Gênesis, nascemos em pecado. O salmista diz, em pecado eu nasci e em pecado a minha mãe me concebeu. Então, nós nascemos em pecados. Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Romanos vai falar também dessa questão de que nós somos herdeiros de Adão no pecado, então nós somos seres que nascem em pecado e vivem em pecado, e esse pecado nos escraviza, é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. O pecado nos escraviza, e uma vez escravizado, essa liberdade que nós temos, na verdade, é uma liberdade presa pelo pecado, porque os nossos desejos estão presos à natureza corrompida. Agostinho ele vai interpretar muito bem o texto de Romanos capítulo 7, lá Paulo, em Romanos 7, diz que ele até deseja, até tem vontade de fazer alguma coisa, né? Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Ele diz que ele vê uma outra força, uma outra lei nos seus membros que o impulsiona para o pecado. Por quê? Porque o pecado o escraviza. O pecado o conduz. Todos os nossos desejos são corrompidos. Então, Agostinho vai dizer que a volição, né, a fonte da nossa vontade, ela já está corrompida. Ele fala de uma vontade cindida. Cindida no sentido, porque mentalmente, como Paulo fala lá no final de Romanos 7, mentalmente a gente até pensa em querer obedecer a Deus, em querer viver para Deus. Mas existe uma escravidão na nossa natureza, que é o pecado,
né? A escravidão ao pecado. E aí nós obedecemos o quê? O pecado, porque nós estamos escravos. Então não existe de fato essa liberdade toda. Então Agostinho coloca de que o homem antes da queda tinha liberdade. Depois da queda, ele está preso à corrupção da sua natureza pecaminosa. E aí veio Jesus Cristo. Aí Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Ou seja, a verdadeira liberdade só se encontra em Jesus. Só que essa liberdade é muito interessante porque é uma liberdade né? É uma liberdade do pecado para viver santa e corretamente para agradar a Deus. Porque viver corretamente nesse mundo envolve, de fato, a liberdade. Liberdade que só Jesus proporciona. A liberdade do pecado. E uma vez que a gente está livre do pecado, aí agora nós somos livres, libertos, para viver segundo a vontade de Deus. Paulo alerta aos Gálatas dizendo o seguinte: olha, não usem da liberdade que vocês alcançaram para viver na libertinagem. Porque aí é voltar ao pecado de novo, é voltar à escravidão do pecado. É isso que é muito interessante, nós precisamos compreender essa questão teológica da liberdade. Fora de Cristo, fora da ação salvadora, fora da ação libertadora de Jesus, somos escravos. E uma vez que ele nos libertou, viver de qualquer jeito, viver em pecado, é voltar a ser escravo de novo. É voltar para a prisão, é voltar para as correntes, né, que prendem nossos pés e a gente não consegue viver de uma forma correta, justa e boa. Só a graça de Jesus Cristo nos dá a condição de viver pia e corretamente nesse mundo. Só a graça do Senhor. É a graça de Deus que nos leva a viver no caminho estreito, para fazer o que é justo, para viver, né, pela fé em constante oração. Porque viver no caminho estreito envolve viver pela fé. Envolve viver uma vida de constante consagração e oração. E quem é que quer viver isso? Quem é que quer viver baseado na fé? Quem é que quer viver nessa gratuidade, baseado na vontade de Deus? Quem é que quer, de fato, negar a si mesmo, aos seus desejos, suas paixões, seus sonhos mundanos, para viver os sonhos de Deus, o propósito de Deus na vida? Isso somente os verdadeiros discípulos de Jesus querem viver dessa forma, e aqueles que realmente abrem mão do caminho espaçoso e largo e se transfere, se muda para a porta estreita e para o caminho apertado, para assim encontrar ali a porta que se abre para o reino dos céus, para viver como cidadão do reino. Jesus ele fala de que é exigido um certo esforço para pertencer ao reino. E esse esforço envolve isso, a gente se esforçar para negar os nossos desejos corrompidos. Né? Porque uma vez que nós somos libertos, eu ensinei isso lá naquela série de estudos sobre a ordem da salvação, que uma vez que nós somos libertos do pecado, nós temos que compreender que ainda existem hábitos, vícios a qual nós estamos sujeitos ainda. Então nós precisamos ir mudando os nossos hábitos, mudando os nossos vícios. O Senhor nos liberta, mas existe um processo que nós passamos, e esse processo Paulo vai chamar de transformação ou renovação da nossa mente. Por isso que ele diz, não vos conformeis com este século, ou seja, não se conformem, né, com a vã maneira de viver, não se conforme com a forma deste mundo a qual nós estávamos submetidos, mas transformados pela renovação da nossa mente. Então é esse processo que nós temos que passar. Né? Estamos libertos, mas temos um processo para viver de transformação da mente, mudando os nossos hábitos, mudando os nossos vícios, para que a gente adote um tipo de comportamento que agrada ao Senhor, baseado em tudo isso que nós estudamos aqui no Sermão da Montanha, principalmente. Né? Tem autores que eles fizeram estudos comparativos entre o Sermão da Montanha e vários outros ensinos da Sagrada Escritura. Então, o Sermão da Montanha, de fato, ele é o resumo, é a síntese das Sagradas Escrituras, de todas as Sagradas Escrituras,
para o nosso modo de viver aqui como cidadãos do reino, como discípulos de Jesus Cristo, né? Então vale a pena, de fato, rever constantemente o Sermão da Montanha e, ao rever, buscar estar praticando cada ensino desse, como nós vamos já ver, né? Então o Senhor faz essa distinção de que existe, de fato, dois caminhos, duas portas, né? E se existe dois caminhos, duas portas, exige de nós uma escolha, e a melhor escolha que nós podemos fazer é da porta estreita e do caminho apertado, porque a porta larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. Nós sabemos que vivemos numa sociedade muito imediatista. As pessoas não pensam na perspectiva da eternidade, elas pensam enquanto vivem aqui. Então aqui elas estão em busca de prazeres, de riquezas, de um monte de coisa. E aí ela acaba optando pela porta larga, pelo caminho espaçoso, para viver os prazeres desse mundo. Só que o final é de morte. E aí o Senhor diz, como só existem dois caminhos, né? Ele começa, entrem pela porta estreita. Então o próprio Senhor nos aconselha, o próprio Senhor mostra para nós, aponta para nós qual é a nossa escolha que nós devemos fazer. Entrem pela porta estreita. Vivam de forma santa, piedosa, negue a si mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas. Viva de uma forma justa, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Viva a vida através da fé e de constante busca em oração ao Senhor. É isso que o Senhor está propondo. E aí ele pede para que a gente tenha cuidado. Cuidado, porque vai existir muitas pessoas oferecendo muitos caminhos. Que na verdade são só dois, né? São só dois caminhos. Então essas muitas propostas estão no caminho, tá apontando para o caminho largo. Qualquer proposta que não aponta para Jesus está apontando para o caminho largo. E aí vai surgir, no meio inclusive da igreja, no meio do povo de Deus, também fora do povo de Deus, vai surgir aqueles que querem apontar para o caminho largo, com um conhecimento de sabedoria, com conhecimentos profundos, né? Tentam enganar as pessoas para que essas pessoas elas andem no caminho largo, para entrar pela porta larga, espaçosa. E aí ele diz, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então existe sempre, desde a época de Jesus Cristo, dos apóstolos, da igreja primitiva, até os dias de hoje, sempre existem aqueles que vêm para enganar o povo de Deus. Sempre vem aqueles que querem desviar o povo de Deus da verdade, desviar o povo de Deus do caminho estreito, da porta estreita. E aí Jesus está chamando essas pessoas de falsos profetas. São pessoas que tentam nos enganar. Ele com engodo, né, eles se disfarçam de ovelhas, mas na verdade são lobos vorazes. Então Jesus ele nos dá esse alerta para que a gente não seja induzido ao erro, que a gente não seja induzido por pessoas a andar no caminho largo e espaçoso. Jesus ele diz, cuidado. E aí nós temos que, de fato, tomar cuidado com essas pessoas. E como é que a gente toma cuidado com essas pessoas? Comparando os seus ensinos e comparando a vida que eles vivem com as Sagradas Escrituras. Como fez, né, os famosos bereanos, é sempre citado, né, os bereanos lá em Atos dos Apóstolos. Os bereanos, eles conheciam as Sagradas Escrituras naquela época ainda. Os textos que existiam era mais o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento ainda estava em construção, ali na época de Paulo, dos apóstolos. Então, quando os apóstolos foram pregar para eles, eles abriram as Escrituras para comparar aquilo que estavam ensinando com as Sagradas Escrituras. Quando eles viram que existia um respaldo nas Sagradas Escrituras, sem um respaldo, mas sem aquele engodo, aquele engano, porque tem gente que usa a Sagrada Escritura, mas distorce as Sagradas Escrituras, né? E dá para perceber quando a pessoa está distorcendo a Sagrada Escritura, quando ela pega um texto fora de contexto.
né? Tanto que o pessoal brinca dizendo, né, que quem pega um texto fora de contexto arranja um pretexto para heresia, né? Que de fato, quando você pega um texto fora do contexto, você deturpa ele e aquilo vira um pretexto para um ensino errado, para heresias. E aí os bereanos eles constataram de que os apóstolos estavam falando segundo a verdade de Deus. Da mesma forma, nós temos que fazer comparações com o ensino de qualquer liderança eclesiástica ou fora, né, que se propõe a ensinar para nós qualquer coisa, nós temos que comparar com as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras é a nossa única regra de fé e de prática para a nossa vida cristã, né? E aí, o que é necessário? É necessário nós estudarmos as Sagradas Escrituras, nós conhecermos as Sagradas Escrituras, guardar as Sagradas Escrituras no coração, né? O Salmo 119 é um salmo comprido, 176 versículos, dando ênfase para que a gente se alimente das Sagradas Escrituras, que a gente use as Sagradas Escrituras como lâmpada, que a gente estude ela dia e noite. Se a gente estuda as Sagradas Escrituras, a gente cresce espiritualmente e estar, como Paulo disse ao Timóteo, né, muito bem preparado para qualquer situação. A gente fica habilitado e preparado para qualquer situação, inclusive para desmascarar os lobos disfarçados de ovelhas que acontecem, que sempre tem no meio do povo de Deus. E aí nós não temos que ser medrosos ou covardes no sentido de desmascarar as pessoas. Nós temos que ter ousadia, porque essas pessoas podem ser pedras de tropeço, né, para muitas pessoas dentro da igreja, desviando as pessoas da porta estreita, que é Jesus Cristo, e conduzindo essas pessoas para a porta larga, o caminho espaçoso que leva à perdição, né? E aí Jesus coloca para nós também uma outra forma, né? Além de a gente comparar os ensinos e a vida das pessoas à luz das Sagradas Escrituras, a gente tem que olhar o comportamento dela, porque o comportamento vai mostrar se ela, né, é de Deus, se ela vive na porta estreita, ou se ela não é de Deus e está andando e conduzindo as pessoas pela porta larga. Ele vai dizer o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão, né? E aí ele dá o exemplo: por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então a primeira comparação que ele está trazendo é o seguinte: um espinheiro ele não consegue dar frutos como uvas, por exemplo, né? Porque não tem como um espinheiro produzir uvas, cacho de uvas. Aí outra comparação que ele dá, né? Nem figos de erva daninha, ou seja, ervas daninhas não podem produzir figos. O que ele quer dizer, e que ele está esclarecendo aqui, é de que a árvore boa produz frutos bons, né? Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. O que ele está dizendo é de que uma pessoa que é um falso profeta, uma pessoa que não é de Deus, que não vive corretamente, que não vive baseada nas Sagradas Escrituras, elas não têm como produzir frutos dignos de arrependimento, né? Como é a expressão que João usa para os fariseus, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a árvore má, quem não é de Deus, quem não está convertido, quem não obedece ao Senhor, não produz frutos dignos de arrependimento, não produz frutos do Espírito Santo. Lembra lá dos frutos do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5? Ele não produz aqueles frutos do Espírito Santo. Ele não produz frutos que edifiquem a vida das pessoas. Por quê? Porque ele está ensinando a porta larga, a porta espaçosa, que conduz à perdição. É isso que ela está ensinando. E nós temos que ter cuidado. Tanto nós temos que ser aquele que, como Jesus nos recomenda no início, ser aqueles que entram pela porta estreita, que buscam a porta estreita, que buscam o reino de Deus, buscam a obediência do reino de Deus, mas também, além de a gente buscar, a gente tem que ter cuidado com aqueles que querem nos induzir ao erro.
ter cuidado com essas pessoas, e sempre vai ter esse tipo de pessoas no meio do povo de Deus, né? Jesus conta uma parábola de que um homem ele plantou trigo, aí veio o inimigo durante a noite e plantou joio no meio. Quando Jesus diz essa parábola, ele está trazendo para nós uma coisa clara e óbvia de que ao longo da história da igreja sempre existir joios no meio do trigo. Sempre existir. E o que nós temos que ter é cuidado com essas pessoas e desmascará-las à luz do evangelho, mas desmascará-las com amor, desmascará-las, né, com espírito de oração, até para que essa pessoa, quem sabe, né, reconhecer o seu erro e se voltar para a justiça, se voltar para, né, sair do caminho largo e vir para o caminho estreito, para aquele que conduz à vida eterna, que é Jesus Cristo, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Aí Jesus, para mostrar que de fato existe sim joio e existe sim trigo no meio do povo de Deus, né, e que essas pessoas às vezes até se enganam, geralmente essas pessoas que querem a salvação, mas vivem na porta larga, espaçosa, elas se enganam. Elas acham que estão vivendo, né, de uma forma que no final vai dar tudo certo, vai ser salvo, essas coisas todas. Então, o Senhor ele traz para nós essa questão de quem de fato entra no reino dos céus. Aí vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então tem pessoas que estão na igreja, ou pessoas que não estão na igreja, mas que diz que vive espiritualidade. Nós temos isso muito hoje, né? Nós vivemos hoje uma proliferação de espiritualidades. Então as pessoas escolhem a espiritualidade que quer viver. Ela diz que tem fé em Deus. Elas não têm nenhum compromisso eclesiástico com nenhuma igreja, não tem compromisso com nada. E aí elas dizem assim, eu sou de Deus, estou aí para Deus, não é? Não mato ninguém, não roubo, não sei o quê. Então ela vai criando pensamentos, não é? Que a convencem de que ela está de bem com Deus. Aí ela até chama Deus de Senhor, mas não obedece à vontade do Senhor nas Sagradas Escrituras. A vontade do Senhor está expressa nas Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 1 diz que Deus, outrora, né, na antiguidade, falou através dos pais e pelos profetas. Mas nos últimos dias, que era no momento em que Jesus tinha passado pela terra, nos ensinou pelo seu Filho. Então Jesus é que ensina de fato a vontade de Deus para nós. E é o que nós estamos estudando no Sermão da Montanha, a vontade de Deus para nós. E quem vive essa vontade de Deus para nós, esses sim entram no reino dos céus, como Jesus está dizendo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí olha o que Jesus diz. Muitos naquele dia, que é o juízo final, o final dos tempos, né? Muitos naquele dia vai me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Ou seja, além da pessoa se enganar achando que está vivendo a vontade de Deus, mas ela está lá na porta espaçosa, né? Ela ainda serve a Deus. Ela serve a Deus. E tem gente que inclusive usa isso como argumento. Não, mas eu sou servo do Senhor. Eu faço a obra do Senhor. Não é? Mas o Senhor está dizendo, nós não profetizamos em teu nome. Aí mais, que Jesus disse. Em seu nome não expulsamos demônios, ou seja, tinham pessoas que tinham autoridade, né, ousadia até de expulsar demônio em nome de Jesus. E outros, e em seu nome não fizemos muitos milagres. A pessoa tinha tanta fé que também fazia até milagres no nome de Jesus. Então essas pessoas que profetizavam em nome de Jesus, essas pessoas que expulsavam demônio em nome de Jesus, essas pessoas que faziam milagres em nome de Jesus, mas estavam vivendo lá na porta larga e espaçosa, para essas pessoas Jesus vai dizer o seguinte, então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim os que praticam o mal. É isso que Jesus vai dizer. Por quê? Porque essa pessoa não estava na porta estreita, que é o próprio Jesus. Ela não estava vivendo no caminho apertado, que é o próprio Jesus.
Jesus diz em João 10, como eu já falei, eu sou a porta das ovelhas. Então ele é a porta a qual nós devemos entrar. E quem está vivendo na porta, entrando pela porta larga, não está entrando por Jesus Cristo. Não tem como Jesus conhecer essa pessoa. Não é? Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem está lá no caminho espaçoso não está andando no caminho que é Jesus Cristo. Não tem como Jesus conhecer. Então por isso que ele diz, afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Né? Eu direi claramente, eu nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. E aí esse afaste-se de mim é para cumprir aquilo que ele diz nos versículos anteriores, né? Quando ele fala sobre a questão da árvore má. Quando ele diz assim, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Então, afaste-se de mim é isso, é ser cortada e ser jogada no fogo, porque era uma árvore má. Era uma árvore que preferiu, escolheu e viveu no caminho largo que conduz à perdição. É isso que esse texto está nos ensinando. E aí nós vamos para a parte final, onde Jesus, depois de ele ensinar, nos recomendar que nós entremos pela porta estreita, pelo caminho apertado, que é ele, mas que conduz à vida, né? E é ensinar de que nós temos que ter cuidado com os falsos profetas e cuidado para a gente não se enganar achando que por causa de a gente citar o nome dele e servir a ele, nós somos salvos. Não. Ele ensina muito bem para nós que entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do seu Pai que está no céu. Aí ele traz um último ensino para nós, que é de a gente ouvir e praticar esses ensinos que ele fez. Então ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele deixa claramente, quem ouviu estas palavras, que palavra? O Sermão da Montanha, que ele acabou de ensinar. Então ele diz, todo aquele que ouve estas palavras que acabei de ensinar, nesse sermão aqui na montanha, e que as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, se você é uma pessoa prudente, e se você quer se qualificar como uma pessoa prudente, é estudar essas Sagradas Escrituras aqui, é estudar, entender e assimilar no coração essas verdades que Jesus nos ensina. Aí sim nós vamos ser pessoas prudentes, comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que acontece? Se cai a chuva, se transborda o rio, se sopram ventos fortes contra aquela casa, ela não será destruída porque está sobre a rocha. E a Sagrada Escritura também diz que a rocha é Jesus. Então, ouvir e praticar na vida o que Jesus está nos ensinando é a gente construir a nossa vida sobre uma rocha que é o próprio Jesus Cristo. E aí pode vir ventos, pode vir tempestades, pode vir maremotos, e essas expressões são símbolos para falar de todas as adversidades que possam vir sobre as nossas vidas. Mas nós estaremos seguros. Nós estaremos firmes porque estamos em Jesus Cristo. Paulo, ele fala em Filipenses, fala também aos Coríntios de vários sofrimentos que ele passou, de adversidade que ele passou na vida, mas ele sempre contou com a graça. Por isso que ele podia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele estava firmado em Jesus Cristo. Ele não só aprendia o ensino de Jesus, mas ele praticava o ensino de Jesus. Ele estava firmado na rocha. Agora, como é que identifica quando a gente é imprudente? Aí ele vai dizer, né? E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, né? Então tem muita gente que ouve a palavra de Deus, tem muita gente que vai para a igreja, tem muita gente que lê a Bíblia, mas se não pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A areia ela é movediça, a areia ela se desfaz, a maré vem e arrasta a areia, né? Por isso que Jesus diz, quando cai a chuva, quando transborda os rios, sopra os ventos e batem com força contra aquela casa, ela desaba, sendo grande a sua ruína.
Muitas pessoas que estão vivendo de forma falsa no Evangelho, enganando a si mesmo, achando que estão, que é de Deus, mas na verdade vive baseado nas suas próprias vontades, baseado nos seus desejos corrompidos, na sua natureza pecaminosa. Quando vem a adversidade, essas pessoas desabam, porque não existe firmeza nelas, elas não estão na rocha. E isso é insensatez. Insensatez é conhecer a verdade, aprender a verdade e não praticar a verdade. Então, duas coisas é necessário para nós, né, baseado nesse texto aqui. É conhecer a verdade e praticar a verdade para entrar na porta estreita. Nós precisamos conhecer a verdade e praticar a verdade para entrar na porta estreita. Por isso que eu disse que, de fato, esses textos, apesar de ser um texto um pouco mais longo, né, eles estão conectados. Então, a prudência está em ouvir e aprender de Jesus Cristo, né? Praticar isso. Ao praticar, nós estamos caminhando no caminho de Jesus Cristo. No final, a gente encontra aquela porta. É estreitinha a porta, mas nós vamos entrar por ela, né? E aí tem, para encerrar, nós temos que ter um entendimento muito interessante de que, às vezes, as nossas vidas, a gente se preocupa com o que os outros pensam, né? Jesus disse que na porta estreita são poucos os que entram por elas. Já a porta larga e espaçosa, muitos, ele fala de multidões, né? Multidões entram por ela. Ou seja, às vezes a gente se preocupa com o pensamento e a opinião da multidão. Só que a multidão está caminhando para a porta que leva, né, à condenação eterna, que leva para a perdição. Então, nós não temos que viver baseado em agradar pessoas, mas nós temos que viver baseado em agradar a Deus e obedecer à vontade de Deus. E aí, caminhar pelo caminho estreito para poder, né, chegar na porta que é Jesus Cristo envolve a gente não ouvir as multidões, ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho é o mais importante para nós. E ao ouvir e viver o Evangelho nos garante a entrada na porta que conduz à felicidade verdadeira, que conduz à eternidade. Porque a verdadeira felicidade não está nesse mundo, a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. Aquele que de fato descobre Jesus, como outras parábolas, né, a gente já viu, né, é como achar um tesouro escondido. Achar Jesus e viver em Jesus Cristo é como se ter a grande pérola, né, a qual nos enriquece espiritualmente falando. Então a gente tem que descobrir Jesus, porque quando descobre Jesus, a gente descobre a felicidade, a gente descobre a satisfação, né? Uma das doutrinas da nossa teologia reformada fala sobre a suficiência de Cristo. Jesus, ele é suficiente não só para a nossa salvação, mas ele é suficiente também para a nossa felicidade. Por isso que Paulo, mesmo nas prisões, mesmo em cadeias, né, quando ele foi preso pelos romanos, pelos judeus, açoitado, ele glorificava, porque ele encontrava alegria na pessoa de Jesus Cristo. Você sabe dessa passagem, né? Lá de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na prisão cantando, louvando a Deus. Esse mesmo Paulo preso, ele escreve às igrejas aos filipenses, né? E diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a verdadeira alegria não está num caminho espaçoso, fácil. A verdadeira alegria está no caminho estreito. Porque a verdadeira alegria só se encontra em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que traz para nós sentido e satisfação verdadeira nas nossas vidas. Esse é um descobrimento que muitas pessoas fizeram. E todas essas pessoas que descobriram a alegria em Jesus Cristo nunca se arrependeram de viver por Cristo Jesus. E você e eu também, quanto mais aprendermos de Jesus, quanto mais vivermos neles, tenho certeza de que não vamos nos arrepender de viver por Jesus Cristo somente. Porque só por intermédio dele
nós encontramos a vida e a vida em abundância. Como ele disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Só nele nós encontramos a abertura para se chegar a Deus e para viver o reino eterno. Só em Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome abaixo dos céus que importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus Cristo, disse os apóstolos. E é isso que nós temos que ter convicção e ser a nossa base para viver neste mundo. Jesus Cristo somente. E que nós, povo de Deus, discípulos de Jesus Cristo, que está interessado na porta estreita, né? Nós podemos ficar como essas pessoas aqui, né? Admiradas de Jesus Cristo, né? De boca aberta, no sentido de, nossa, que ensino maravilhoso, que pessoa maravilhosa. Como ficaram, quando o nosso texto diz isso, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas. Que nós fiquemos maravilhados com a sua doutrina, como essas pessoas ficaram, né? Porque Jesus ensina como quem tem autoridade. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, como ele mesmo disse aos discípulos no final. Ele tem toda a autoridade, então o seu ensino é maravilhoso. Ele mesmo é maravilhoso. Ele mesmo é maravilhoso e vale a pena. Queridos, eu espero bastante, né, que essa nossa caminhada nesse estudo do Sermão da Montanha e aqui estudado sobre a ética cristã, a ética do Reino de Deus, tenha sido proveitosa para você. E aí eu recomendo reler e reler e reler Sermão da Montanha. E ao reler, ao estar aprendendo, faça aquela oração antes da leitura, né, pedindo que o Espírito Santo te ajude na leitura, né? E ao ler e estar aprendendo, você se esforça em praticar para você ser uma pessoa prudente, construindo a sua casa na rocha que é Jesus Cristo, onde aconteça o que acontecer, você não será abalado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Geralmente eu não encerro orando, né? Eu sempre só começo orando, mas hoje, no final dessa série de estudo, eu quero encerrar orando pela sua vida, para que Deus acrescente esses conhecimentos e esse aprendizado na sua vida, para que você seja aquele que constrói a vida sobre a rocha, vivendo prudentemente, andando, né, pelo caminho de Jesus Cristo e entrando pela porta que é o próprio Jesus também. Amém? Oremos. Pai amado e querido, quero agradecer a Deus por essa caminhada com esses irmãos e irmãs que têm, Senhor, nos acompanhado em todos esses estudos. Aquele, ó Deus, que chegou só agora e não acompanha todos os estudos, que o Teu Espírito a conduza a participar dos estudos anteriores, ou que ela se interesse em estudar essas passagens com mais esmero. Para quê, Senhor? Para que elas aprendam qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Para que ela transforme a forma de pensar e seja renovado no espírito do seu entendimento. E assim sendo transformados, a gente passa a ser transformado para adquirir o caráter de Cristo Jesus e viver como Jesus viveu. Isso é uma garantia, Senhor, que essa Sagrada Escritura nos dá, de que se a gente seguir nos passos de Jesus, a gente vive como Jesus Cristo, ganha o caráter dele, a gente passa a imitar a ele e a gente passa a ser pequenos cristos quando vivemos segundo a tua vontade. Aprendemos hoje, ó Deus, que a entrada no reino dos céus, ela só é garantida para aqueles que vivem e obedecem à tua vontade. Então, a minha recomendação, Senhor, e a minha oração para que cada um de nós aprendamos e aprendamos cada vez mais dessa verdade ensinada por Jesus, é para isso, para que a gente viva a tua vontade. E estejamos preparados contra, Senhor, os falsos profetas, os falsos mestres que surgem no meio da igreja. Para que a gente esteja preparado, Senhor, para combater aqueles que querem nos induzir ao caminho largo, mas que conduz à perdição. Que todos nós, ó Deus, tenhamos a ousadia, a coragem e a ajuda do Espírito Santo para caminhar
no caminho estreito. O caminho estreito ele é difícil, não é fácil, porque a gente tem que negar a nós mesmos, temos que viver de forma justa, temos que abandonar coisas, ó Deus, que são às vezes até idolatria da nossa parte. Nós temos às vezes que realmente, Senhor, tomar decisões difíceis, mas que o Espírito nos ajude nessa caminhada pelo caminho estreito, porque o nosso objetivo é chegar até aquela porta estreita, onde a gente tem que passar até de lado para entrar, mas que é o caminho da vida eterna, é a porta que conduz à vida eterna, é a porta que leva à verdadeira felicidade, uma felicidade que não é passageira, que não é mundana, mas uma felicidade eterna, que traz satisfação real. Nós queremos entrar por essa porta, então nos ajuda, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos e irmãs que estiveram conosco, Senhor, que a vida deles, ó Deus, seja uma vida firmada na rocha. E eles encontrem, Senhor, em Ti força, como Paulo encontrou várias vezes, para viver nesse mundo difícil, nesse mundo que tenta nos empurrar para a porta espaçosa, mas que a gente permaneça inabalável em Jesus Cristo. Como os salmistas diziam, né, que confiavam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas firmes para sempre. E que nós sejamos firmes para sempre, Senhor. É isso que eu oro para a vida de cada irmão e cada irmã, Senhor, que nos ouve. Esteja com eles, abençoando eles, firmando eles a cada dia mais, dando alegrias, dando satisfação, dando a eles vitória em todas as suas lutas. Isso eu te peço, em nome de Jesus, o Pai, para a tua glória e para a edificação da tua igreja. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado por vocês participarem conosco de toda essa série. A partir do próximo domingo nós vamos começar uma nova série. E eu espero que você continue conosco, aprendendo e trazendo contribuições, fazendo comentários, fazendo perguntas, para que todos nós cresçamos juntos, no conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Então, até a próxima aula. Deus abençoe.